Bom, continuando então, aqui no segundo ano a gente vai discutir somente o tipo de ótica chamada ótica geométrica, que considera a luz como sendo composta por partículas e descrita através de raios, ok? Então, antes de iniciar propriamente a ótica geométrica, a gente vai discutir alguns princípios da ótica geométrica. Então, o que são raios de luz ou raios luminosos? A direção e o sentido da propagação da luz são representados através de segmentos de raios, de retas, chamados raios de luz. Então, a gente vai representar os raios de luz por setas orientadas e elas vão dizer qual é a direção e o sentido da luz até o observador, ok? Raio de luz, então, são linhas orientadas que representam e indicam a direção e o sentido de propagação da onda luminosa com origem na fonte luminosa. Essas representações, elas simplificam a construção das imagens no estudo de espelhos e lentes. Então, isso é muito importante, essa construção de raios de luz, ok? Feixes de luz. Feixes de luz são conjuntos de raios luminosos. Aí tem algumas classificações. Feixe cilíndrico paralelo. Os raios, eles são paralelos entre si. Então, um canhão de luz, por exemplo, todos os raios de luz vão ser paralelos entre si. Feixe convergente, por exemplo, quando você passa através de uma lente convergente, ele converge para um único ponto. Feixe divergente, quando você passa, por exemplo, por uma lente divergente, são feixes que se separam, se divergem, ok? Feixe paralelo, os raios de luz são paralelos. Feixe convergente, eles convergem para um único ponto. Feixe divergente, eles divergem entre si. De acordo com os lugares onde a luz pode se propagar, a gente pode classificar o meio por onde a luz pode se propagar como sendo transparente, translúcido e opaco. No meio transparente, ele permite a visualização nítida dos objetos através dele, como no vidro, como na água, numa água cristalina, a gente consegue enxergar através dele. O meio translúcido, a gente consegue enxergar esse objeto, mas ele com a imagem um pouco borrada, a luz consegue passar, mas parcialmente, não inteiramente, por isso que a imagem fica borrada, e o meio opaco simplesmente não permite a passagem da luz. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem os meios e atrás do meio tem o objeto. O meio transparente, como o vidro, a gente consegue enxergar o objeto perfeitamente através dele, como se ele não existisse. Então, os raios de luz chegam até esse meio transparente, eles sofrem uma distorção, uma refração e retorna ao olho do observador com a mesma direção de quando ele entrou. Por isso que a gente consegue enxergar o objeto perfeitamente. O meio translúcido, a luz entra, a luz consegue atravessar esse meio, mas aqui dentro ela sofre, devido ao material, ela sofre algumas deformações, algumas reflexões que fazem com que a imagem, quando saia borrada, saia distorcida, não exatamente como ela entrou aqui, por isso que a gente enxerga o objeto mais um pouco distorcido. E o meio opaco simplesmente não permite a passagem da luz, como uma parede, por exemplo, né? A gente simplesmente não consegue enxergar através dele, ok? Princípios da ótica geométrica, então. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Ele diz que em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta, ok? Então, pelo primeiro princípio da propagação da ótica geométrica, a luz se propaga em linha reta. A gente consegue observar isso em alguns lugares, né? Quando você olha para o sol, dependendo da posição que você está, a gente consegue enxergar alguns raios de luz e esses raios estão em linha reta. Ou se você estiver numa floresta também, através das árvores, a gente consegue ver a propagação retilínea da luz. E essa propagação retilínea da luz explica a formação
de sombras, né? Ela que vai explicar por que a sombra formada aqui é exatamente igual ao objeto, certo? O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, se você tiver duas fontes de luz emitindo luz ali e elas se cruzarem, cada uma vai continuar se propagando como se a outra não existisse. Elas não interferem entre si, ok? Então, se eu tiver duas fontes de luz, as duas vão emitir como se não existisse a outra. Elas não alteram a trajetória da outra, ok? Elas são independentes. Esse é o princípio da independência dos raios de luz. Cada raio de luz vai se propagar independente do outro. E o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que isso significa? Quando a gente está no banco de trás, se você olhar no retrovisor, dependendo de como tiver o retrovisor, você consegue enxergar o motorista, né? Então, se você consegue enxergar o motorista também consegue te enxergar. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tanto faz se eu coloco a fonte aqui e ela vai projetar nesse espelho, voltar neste, retornar neste e sair até um observador, ela vai seguir esse caminho aqui, ou se eu coloco a fonte aqui, ela vai seguir o mesmo caminho, ok? Significa que, se você enxerga alguém no espelho, essa pessoa também enxerga você, ok? Porque tanto faz se a fonte está desse lado ou desse lado. O caminho seguido vai ser o mesmo, ok? Muito bem, existem alguns fenômenos da ótica geométrica que a gente vai estudar, tá? Quando a luz encontra um meio, quando ela encontra uma superfície, podem acontecer três fenômenos. Reflexão, que é quando ela entra e encontra o meio e retorna para o meio onde ela estava. Refração, que é quando ela encontra um meio e entra dentro do meio. E absorção, quando o meio absorve essa luz, ok? Muito bem, então a reflexão, um objeto, a gente vai chamar de raio incidente, o raio que está chegando até uma superfície, e o raio refletido, que é o raio que reflete dessa superfície. Então, numa reflexão regular, o raio chega até um objeto refletor, como um espelho, e ele vai ser refletido, ele volta para o mesmo meio, ó, tá vendo? Ele tá aqui no mesmo meio que é o ar, por exemplo. Então, aqui tem uma superfície que vai chegar a luz e ela vai retornar para a mesma superfície, para o mesmo meio que ela estava anteriormente. Isso é a reflexão, certo? A reflexão regular. O raio incidente chega aqui e o raio refletido volta. A luz que incide e retorna, ela retorna com a mesma direção. Isso é uma reflexão regular. Uma reflexão difusa é quando a luz encontra uma superfície que não é totalmente plana, uma superfície irregular. E aí, essa reflexão ela não vai ser da mesma direção da luz incidente. Esse raio refletido não vai ser da mesma direção do raio incidente. E é por causa da reflexão difusa que a gente enxerga os objetos que tem ao nosso redor. Então, chega a luz do sol até a cadeira, e eu enxergo a cadeira porque ela está refletindo de forma difusa a luz do sol, ok? Então, reflexão. A luz incide no material e retorna para o mesmo meio, e a refração, a luz incide no meio e atravessa. Na água, por exemplo, quando a luz incide na água, ela entra dentro da água, né? Porque a gente consegue enxergar os objetos dentro da água. Significa que a luz atravessou essa água, ok? Então, a luz sofreu refração. E quando a luz chega no material e o material absorve toda a luz sofreu absorção, ok? Esses três fenômenos, eles podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Mas, por exemplo, quando está anoitecendo, você consegue enxergar o teu reflexo no vidro da janela, né?
Você sabe que a luz entrou e além de entrar, então se ela entrou, ela sofreu refração. E além de sofrer refração, você está se enxergando no espelho. Então aquela luz sofreu reflexão também. E o ambiente está mais quentinho quando tem sol, né? Significa que está absorvendo a luz também. Ok? Muito bem.